Sai jogando o Inter, Edenilson todo gol, tem lançamento, beleza de bola pro Yuri, vai ficar cara a cara, Yuri Alberto entrou, bateu, colocado, gol! É do Internacional! Um lindo gol de Yuri Alberto! Essa é a história de Yuri Alberto, mas é também a história de Carlos Alberto, seu pai. Afinal, não fosse ele, talvez você nem conhecesse o Yuri. O ano é 2001 e ele ficou marcado para muitas pessoas. Isso porque aconteceu de tudo. Teve o lançamento do PES, do Xbox, do Harry Potter, do Windows XP, da nota de R$2, do slogan Globo a gente se vê por aqui, teve o Atlético Paranaense se tornando campeão brasileiro pela primeira vez e teve até o ataque às Torres Gêmeas. Mas para uma família em especial, nenhum desses acontecimentos foi tão marcante quanto um que aconteceu no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Naquele ano, no dia 18 de março, nascia um menino chamado Yuri Alberto Monteiro da Silva. Nascia não, estreava, e sob os aplausos de um pai que talvez ainda nem soubesse quão forte conseguiria ser para realizar os sonhos daquele bebê. Que desde criança Yuri sempre foi fanático por futebol, você já deve imaginar. O que talvez você não imagine é que o pai de Yuri também sempre foi fanático pelo futebol de seu filho. Desde os tempos da Vila Cristina, na zona norte de São José dos Campos, Carlos Alberto já via futuro em seu filho, que só queria saber de passar o dia jogando bola na rua de casa com os amigos. E como jogava, pensava seu pai. Dá pra ser profissional. E deu. Mas não sem antes seu pai ter que se virar em vários literalmente. Afinal, Yuri tinha muitos irmãos e não poderia faltar nada pra ninguém. Disse literalmente porque foi justamente isso que Carlos Alberto fez. Ele arrumou não um nem dois, mas sim 3 empregos para sustentar a casa. Trabalhava de motoboy das 8 às 18 em uma loja de autopeças, depois das 18h15 às 23 entregando esfirra e das 3 da manhã até às 6 entregando jornal. E com o pai lutando por Yuri, Yuri teve condições de lutar por seu sonho. E essa luta começou pra valer na escolinha de futebol R10 Soccer, em São José dos Campos. Edson Mug, ex-goleiro de times como São José, Paulista e Goiás, foi treinador de Yuri e garante que o garoto mostrava qualidade desde quando chegou na escolinha, aos 7 anos, época em que já batia escanteio com as 2 pernas. Era um bom menino, muito educado e dedicado, pés no chão e claramente diferenciado. Quando jogava no Sub-9, gostava de treinar no Sub-11. Quando jogava no Sub-11, treinava com o Sub-13. E no Sub-13 já saiu para o Santos com 12 anos. Mas enquanto Yuri ainda jogava em São Bernardo, seu pai o levava para uma quadra ali do bairro para treinar alguns fundamentos. Ele gostava de fazer apostas com o filho, e o estímulo dava muito certo. Tanto que em um dos jogos, Yuri fez tantos gols que o pai teve que pedir ao treinador para que tirasse Yuri do jogo para evitar que o prejuízo fosse maior. Mas voltemos aí ao Peixe, que aconteceu em 2 fases. Isso porque Yuri foi aprovado num primeiro teste, mas como estava federado na equipe do Atleta Cidadão de São José, precisou retornar no ano seguinte, quando foi aprovado novamente. O tempo passou e em julho de 2017, para a alegria não só de Yuri, mas também de seu pai, o jogador assinou o primeiro contrato profissional, num acordo de 3 anos. A estreia no profissional do Peixe aconteceu na derrota da equipe contra o Bahia por 3-1, na 35ª rodada do Brasileirão. Yuri se tornou o 5º jogador mais jovem a estrear pelo Peixe na história, com 16 anos, 7 meses e 29 dias. Seu primeiro gol veio em 7 de março de 2018, no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, e com 16 anos, 11 meses e 20 dias, tornou-se o 6º mais jovem a marcar pelo Peixe na história. Sob o comando de Jorge Sampaoli, Yuri Alberto só conseguiu aparecer 2 vezes em 2019 e em março de 2020, sob o comando de Gesualdo Ferreira, voltou ao time titular. Mas as coisas ainda não estavam acontecendo. Era hora de mudar. As negociações do Inter com Yuri começaram na metade de julho, quando o jogador avisou ao Santos que não renovaria o contrato. Com a ajuda do empresário Delcir Sonda, o Colorado ofereceu um contrato de 5 anos ao atacante e pagamento de R$10 milhões à vista, entre bônus pela assinatura e direitos de imagem. Tudo parecia resolvido em favor do clube gaúcho, já que o Peixe passava por uma crise financeira. Mas veio a primeira reviravolta. Logo no dia 31 de julho, último dia do contrato do garoto com os paulistas, o Santos avisou:
cobrir a proposta. Então Yuri tinha um prazo de 15 dias para responder segundo a legislação brasileira de esporte. E o Inter já tratava o assunto como página virada. Mas tudo mudou no início de agosto, quando os clubes entraram em acordo para o Colorado pagar uma compensação financeira ao Peixe por liberar o jogador. Os valores ainda envolveram parte da dívida santista pela compra do atacante Eduardo Sacha. Yuri então começava a brilhar de verdade, aproveitando as brechas deixadas por Guerreiro e Thiago Galhardo, balançando as redes cada vez mais. Até então, o ponto alto da passagem do atacante pelo Colorado foi contra o São Paulo, quando marcou 3 gols em menos de 10 minutos e ainda deu uma assistência. Num Brasileirão em que por detalhe não foi campeão, anotou 10 gols. Errou Vitor Bueno na sobra de bola pro Yuri! Gol! Saiu o terceiro. E Yuri Alberto, gol do Internacional! Vitor Bueno perdeu o lance, o Internacional vem. Edenilson tocou pro Peglo, enfiou boa bola pro Yuri Alberto na cara do goleiro, driblou e meteu pro gol! Gol! Yuri Alberto, artilheiro. O São Paulo vai somando mais um jogo sem vitória. E essa é doída, sofrida. Essa é jogo da primeira posição do campeonato sendo perdida e vem mais Internacional. Outra bola para o Yuri Alberto. O Daniel perdeu o lance, o Yuri Alberto bateu pro gol! O jogador, que já tem passagens pela seleção brasileira sub-17, foi convocado em outubro de 2020 para um período de treinos e jogos-treinos visando o Sul-Americano sub-20, que aconteceria em fevereiro deste ano. Porém, o campeonato que aconteceria na Colômbia acabou sendo cancelado. Agora, o jogador sonha com a convocação para as Olimpíadas de Tóquio. Seu pai, o primeiro a acreditar nessa incrível história que mal começou, também. Ao torcedor colorado e aos amantes do futebol em geral, resta apreciar mais uma linda história calcada nos valores familiares. Pois quem tem um pai como Yuri tem, não tem só um pai, tem um super-herói do mundo real. Boa sorte ao Yuri, um dos novos talentos do futebol brasileiro. E obrigado, Carlos Alberto, mais um guerreiro da nossa nação tão maltratada. E assim vai chegando ao fim mais um vídeo aqui no Curioso, que não é namorado sumido, mas adora contar uma história. E além de adorar contar uma história, a gente também adora receber o seu like, a sua inscrição e o seu sininho. Só assim a gente consegue medir a efetividade do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus, cuidem-se bem e vamos, equipo!